E aí, tudo certo? Vamos direto ao ponto hoje para quebrar um mito gigante, aquela ideia de que investir é coisa de gente rica. Aqui, vamos ver como é totalmente possível construir um futuro financeiro bem legal, mesmo começando com pouco. E ó, se esse conteúdo ajudar, já sabe, né? Deixa aquela curtida e se inscreve no canal para não perder as próximas dicas. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Antes mesmo de falar onde colocar o dinheiro, a gente precisa entender a real, a situação financeira que a maioria das pessoas enfrenta. A questão não é não ter grana para começar, mas sim o custo de deixar o dinheiro parado. Essa é a grande pergunta, né? Muita gente pensa que precisa de uma bolada para dar o primeiro passo. Mas a verdade é que o que mais impede as pessoas de investir não é a falta de dinheiro, mas sim a falta de informação correta. E agora, olha só esse dado, que é um verdadeiro soco no estômago. No Brasil, temos mais de 80 milhões de pessoas inadimplentes. Isso mostra que o problema financeiro de verdade para muita gente não é não ter o que investir, mas sim o peso das dívidas e de não fazer nada. Qualquer valor que se consegue investir já coloca a pessoa num lugar muito melhor que a grande maioria. E este aqui é o inimigo silencioso, a inflação. Aquele dinheiro que fica parado na conta ou na poupança, ele vai perdendo o poder de compra. É só pensar, quanto custava o pãozinho, o queijo, o refri 10 anos atrás? Pois é, o maior erro é deixar o tempo corroer o valor do nosso dinheiro. Beleza, já entendemos o tamanho do problema. Agora, vamos para a parte boa, a solução. E a solução se baseia num princípio que é igual para todo mundo, o que é ótimo, a forma como os investimentos rendem. E aqui que está a mágica do negócio. O retorno é sempre em percentual. Se um investimento rende 15% ao ano, ele vai render 15% sobre R$ 200 e também sobre R$ 20.000. A regra do jogo é a mesma. Não importa com quanto se começa. É democrático. Então, vamos pegar um valor bem pé no chão, super acessível. Um investimento mensal de R$ 200. Pode não parecer grande coisa, mas vamos ver o que acontece com ele. Olha só. Com uma taxa de juros de 15% ao ano, que é uma taxa bem realista para o Brasil de hoje. Quem investiu R$ 200 todo mês, no fim de um ano ganhou uns R$ 190 só de juros. E isso é fantástico. R$ 190 pode não mudar a vida de ninguém, mas pensa bem, é quase o valor de um mês inteiro de investimento. Na prática, é como se a pessoa tivesse investido por 12 meses, mas o dinheiro rendeu como se fossem 13. Esse é o poder de colocar o dinheiro para trabalhar. Certo, agora vamos para uma regrinha prática para criar o hábito de investir. É uma disciplina bem simples, mas que no longo prazo faz uma diferença absurda. A regra é a seguinte, sempre que possível, o ideal é investir 25% de tudo que se ganha. Mas por que 25%? Porque ao fazer isso, a cada 4 anos de trabalho, o total investido é o mesmo que um ano inteiro de ganhos. É um jeito de acelerar muito a construção de patrimônio. Agora, se preparem para ver o poder do tempo em ação. Usando um exemplo aqui de R$ 400 por mês, com uma taxa um pouco mais conservadora de 12% ao ano, em 15 anos, o total que saiu do bolso foi R$ 72.000, mas o patrimônio total quase R$ 190.000. Os juros sozinhos foram de R$ 118.000, muito mais do que todo o dinheiro investido. É nesse ponto que o dinheiro começa a trabalhar mais do que a própria pessoa. É incrível. Beleza, mas por onde começar do jeito certo, do jeito inteligente? Muitos iniciantes se jogam em investimentos arriscados e acabam quebrando a cara. Existe um caminho muito melhor, muito mais seguro. Aí é que o começo da jornada é o que define tudo. Quem começa direto em ações, criptomoedas, seguindo dica quente, tem uma chance enorme de se frustrar na primeira queda e desistir de tudo. O caminho inteligente é o seguro. Começar pela renda fixa constrói a confiança, o hábito, é o que faz a pessoa continuar investindo no longo prazo. Então, qual é o plano de ação? Primeiro, definir uma meta de quanto investir por mês. Segundo, para quem está começando, o ideal é colocar 100% em renda fixa, sem inventar moda. Terceiro, escolher uma opção simples e segura. E quarto, que talvez seja o mais importante de tudo, automatizar e ser consistente. E onde exatamente colocar essa grana? Bom, tem duas opções excelentes para iniciantes. A primeira é o Tesouro Selic, que é simplesmente o investimento mais seguro do Brasil. Não tem erro. A segunda é um tal de Alpo 11. Pensa nele como se fosse uma cesta que tem o mesmo Tesouro Selic dentro, só que é negociado na bolsa, como uma ação. Isso pode trazer uma vantagem no imposto de renda lá na frente. As duas são simples e muito eficientes. Ok, então a jornada começa segura, na renda fixa. Mas e depois? A estratégia não precisa ficar parada para sempre, né? Vamos ver como ela pode evoluir conforme o patrimônio vai crescendo. Isso aqui funciona como um mapa da jornada. Até uns R$ 5.000, o foco tem que ser total em renda fixa.
É para criar a base, o colchão de segurança, o hábito. A partir de uns 10 mil, já dá para começar a diversificar um pouquinho, colocar um pé em grandes empresas brasileiras. E quando o patrimônio ficar maior, lá para cima de 100 mil reais, começar a investir fora do Brasil se torna uma proteção bem inteligente. Então, para a gente resumir os pontos principais. Primeiro, investir é para todo mundo, ponto final. Segundo, o maior erro de todos é deixar o dinheiro parado apanhando da inflação. Terceiro, comece com pouco, mas pelo amor de Deus, comece agora. Quarto, a regra dos 25% é uma ótima meta para criar disciplina. E por último, segurança em primeiro lugar, começando com 100% em renda fixa. E agora fica a reflexão final. O caminho está aí, ele é acessível, as regras são claras. O maior risco de todos não é investir, é não fazer nada. A pergunta que fica no ar é: quando vai ser dado o primeiro passo? Espero que essa análise tenha ajudado a clarear as ideias. Se este conteúdo fez sentido, compartilha com aquele amigo ou amiga que também precisa ouvir isso. E claro, não esquece de se inscrever para a gente continuar essa conversa. Até a próxima!